Internacional anuncia renovação de contrato de meio-campista das categorias de base com a promessa de ganhar mais oportunidades na próxima temporada. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Daniel. A direção do Internacional na próxima semana tem uma reunião com o goleiro para definir a saída do jogador. E além disso, eu quero te falar também sobre Kehler e a possibilidade de saída para o Vasco da Gama que vem forte nesta negociação. Além disso, também eu quero te trazer mais algumas informações. Primeiramente, eu quero te falar neste momento sobre a troca que pode estar acontecendo entre Internacional e Santos pelo meia Edenilson. Falcão e Odair Helma, que são dois caras agora muito fortes dentro dos bastidores santistas, são duas pessoas que gostam muito do futebol do Edenilson. E por isso poderia rolar essa troca. Até isso, o Edenilson gostaria de ir para o Santos para ter o treinador, que é o Odair Helma, onde ele trabalhou muito bem, por exemplo, no ano de 2019. Ao longo desse vídeo eu vou te contar mais detalhes sobre esta informação. Então só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então começar aqui com as informações do Internacional aqui pela essa manhã e começando primeiramente com uma renovação de contrato que ocorreu ainda pela tarde de ontem, que é a renovação de contrato do meio-campista Lucas Ramos. Lucas Ramos é um jogador que começou a ganhar oportunidades agora no meio para o final dessa temporada. É um jogador que, por exemplo, tem uma multa rescisória de mais de 300 milhões de reais. É uma das principais promessas do Internacional, do último sub-20 do Internacional, Foi um jogador que subiu muito rápido, subiu ainda com 18 anos de idade, agora tá para fazer 20 anos. E é um jogador que se espera muito, Tava com seu contrato já começando a terminar, a gente sabe que categoria de base é bom sempre renovar 2 anos antes, faltando o término do contrato, para não correr nenhum risco de tomar um pré-contrato, perder esse jogador de graça. E a direção já renovou o seu contrato, agora válido até final de 2025, com um novo reajuste salarial, agora ele tendo um salário realmente de um jogador profissional, tá bom? É um jogador que o Mano Menezes gosta muito, assim como, por exemplo, o Matheus Dias, e junto com o Matheus Dias são dois atletas que devem começar a ganhar oportunidades na próxima temporada. Passando para mais informações, eu quero te falar realmente sobre essa situação envolvendo o goleiro Daniel e também sobre o goleiro Kehler. O Internacional, por incrível que pareça, tem uma incógnita no gol para 2023, porque esses dois atletas têm possibilidade de saída no final do ano. O Daniel é um jogador que ao longo dessa semana deve ter uma reunião com a direção do Internacional e também com o seu empresário para definir a saída desse jogador. O Daniel vem tendo já algumas sondagens e ele vai sair o Inter, ou emprestado, ou vendido, ou liberado por algum meio. O certo é que o Daniel não fica para 2023, não fica para a representação no dia 14 de dezembro. Nesse momento, a tendência de momento é que o Daniel permaneça no futebol brasileiro, Ele não saia desse país neste momento. Com a saída do Daniel, o Inter vai ficar com 3 goleiros, Kehler, Antony e o Emerson Júnior, que são os 3 goleiros, até pode ser, por exemplo, o quarto do Sub-20, acho que é algo um pouco provável, porque nesse momento é um jogador ainda que precisa jogar no Sub-20, porque ainda não conseguiu muita bagagem, O Antony jogou nesses últimos 2 anos quase todos os jogos do Sub-20 do Internacional. E o goleiro que agora é do Sub-20, que é o João Vitor, é um jogador que eu acho que precisa ganhar mais rodagem antes de virar quarto goleiro profissional do Internacional. Visto isso, existem 2 possibilidades. O Inter ficar com 3 goleiros na temporada 2023 ou o Inter buscar um goleiro reserva. Ainda não está descartado daqui a pouco o Inter buscar um goleiro reserva, principalmente um goleiro um pouco mais experiente, com um pouco mais de bagagem, para ajudar esses 3 meninos, porque o Kehler ainda é um jogador muito jovem, de apenas 25 anos, para goleiro é uma idade ainda muito jovem, e o Inter não descarta, por exemplo, trazer um goleiro mais experiente, até para a disputa da Libertadores, caso precise, da Copa do Brasil, caso precise, para dar toda aquela ajuda ali para os meninos, É algo que não está descartado, apesar de ser pouco provável.
O Inter quer ter como goleiro titular na próxima temporada o Kehler. E se precisar, traz um goleiro reserva. Mas a tendência é que começaria com Emerson Júnior. Goleiro campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior lá em 2019, né? Goleiro que é muito bom hoje, tem quase 22 anos de idade. E é um goleiro que eu acho extremamente interessante. Caso o Kehler saia do Internacional, por que eu tô falando caso o Kehler saia do Internacional? Porque nessa semana a 777, né, que agora é dona do Vasco da Gama e tem como diretor executivo de futebol o Paulo Brax, né, e o Paulo Brax gosta muito do Kehler, né, o Vasco vai fazer uma proposta oficial para o Internacional para contratar o Kehler. Se essa proposta for interessante, né, uma proposta irrecusável, algo que eu acho algo que eu acho que pode acontecer, porque a 777 tem grana e vai vir com bom porte, acho que pode chegar essa proposta irrecusável, o Internacional vai ter que ir atrás de goleiros, né? Talvez um titular e um reserva. Por isso, e nesse momento, né, o Inter tem essa certa incógnita no gol, não sabe se vai buscar ou não goleiro, porque depende da saída do Kehler. O Kehler quer ficar para 2023, a direção quer que o Kehler também fique para 2023. Mas chegar uma proposta extremamente interessante, por exemplo, o Vasco tá para fazer uma proposta salarial porque ele é extremamente maior do que, por exemplo, ele ganha no Internacional, realmente vai ser uma complicação, vai ser difícil segurar esse jogador e daí o Inter vai sim ter que buscar oportunidades no mercado, né? Trazer novos goleiros para 2023, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar exatamente sobre essa troca que pode estar acontecendo entre Internacional e Santos. O Daír Helman, né, que agora é novo técnico do Santos, né, nas suas primeiras reuniões pediu a contratação do Edenilson, né, porque é um jogador que está escanteado aqui no Internacional, porque seria uma oportunidade de mercado, porque a direção do Inter também não se opõe à saída do jogador, é um jogador que quer deixar o Internacional. O Daír trabalhou com o Edenilson em 2019, onde ele foi muito bem. Então existe sim essa boa possibilidade do Edenilson ser um jogador que possa sim ir para o Santos. Só que existe um principal empecilho nessa negociação e eu acho que esse é o empecilho que vai fazer o Edenilson não ir ao Santos. E é o salário do Edenilson. O Edenilson ganha mais quase 800 mil mensais ao mês. Nenhum jogador no Santos, por exemplo, ganha esse salário, tá? Ele viria para o Santos para ser o top salário. Como o Santos vive uma grave crise financeira, acho pouco provável que eles investiriam no Edenilson para ser o nome de ponta deles, né? Apesar de não ser descartado. Existem duas possibilidades aí. O Edenilson topar baixar o salário dele, né? Ou o Santos pagar esse realmente salário hoje que ele ganha no Internacional, que é um salário bem alto, mais de 800 mil mensais por mês, isso que eu não estou colocando nem luvas, premiação e assim por diante. Ou seja, é uma negociação extremamente difícil. Mas saindo desse empecilho de salário, caso, por exemplo, o Santos pague, aí teria que fazer uma troca de atletas, porque comprar o Santos não teria grana, teria que oferecer jogadores na troca, e poderia ser o Lucas Braga, um nome que o Inter gosta. Um nome que eu acho muito interessante, por exemplo, é um nome que poderia caber no Internacional, é um destaque dessa temporada no Santos, e é na posição que o Inter precisa, que é um volante, que é o Rodrigo Fernandes. Que é um volante argentino que chegou nessa temporada no Santos, jogou todo o Campeonato Brasileiro, jogou Sul-Americana, é um volante que chegou muito constante, acha até com uma característica muito parecida, por exemplo, a do Gabriel, um jogador ali que faz toda aquela criação de meio campo, abertura de meio campo, é um jogador muito marcador, também é chamado, por exemplo, de cão de guarda lá no Santos, e é um cara que poderia muito agregar nesse time do Internacional, poderia rolar, por exemplo, essa troca, né, envolvendo, por exemplo, o Edenilson. Outros nomes que dá para se pensar, por exemplo, do Vinícius Danocelo, um jovem de 20 anos de idade, inclusive já esteve na mira do Internacional, se eu não me engano, foi começo de 21, ele já esteve na mira do Internacional, na época ele ainda era destaque na Ponte Preta na Série B, aí acabou sendo transferido para a Ferroviária e emprestou ele para o Santos. E, né, o principal nome, como eu falei anteriormente, que é o Lucas Braga. Esse eu acho que é o nome que a direção mais tem interesse, porque será um ponto, driblador, armador, um cara com uma finalização interessante, muito parecido, por exemplo, no estilo de bola, assim, por exemplo, do Pedro Henrique, é um nome que, por exemplo, poderia pintar no Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!